Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal The Boss. Vídeo de hoje falando sobre abertura de mercado. Hoje a gente vai falar um pouco mais detalhado para vocês, porque hoje é o vídeo que vai sair no domingo, né? Então vamos falar um pouco mais detalhado do Ibovespa, dos outros mercados. O nosso gráfico do Ibovespa. Olha esse candlezinho, hein? Que chuchuzinho, beleza, hein? É um chuchuzinho, beleza, mas eu admito para vocês que eu não gostaria que ele rompesse aqui ainda. Eu gostaria que ele perdesse aqui a mínima e depois ele viesse romper. Nossa, seria lindo. Vou explicar o porquê, tá? A gente continua vendo aquele mesmo cenário de rompimentos de topo, né? Rompimentos de topo, da tendência de alta, parará, parará, parará. O mercado quer ir para cima. O que a gente quer é que ele recue para que a gente possa comprar. Para isso, a gente trabalha aqui com as duas referências que a gente vem mencionando, né? Eu tenho essa primeira referência, que ele já está chegando num ponto super, super interessante, que é a região dos 79%, e eu tenho esse outro ponto de referência, que ele ainda está assim, próximo desses 50%. Eu queria que caísse um pouco mais se eu for trabalhar com essa referência maior. Trabalhando com a referência menor, né? Que é o que a gente tem de cenário mais próximo aí. A gente tinha, bem verdade, marcado na última semana, essa região aqui, que eu vou filtrar um pouquinho mais pelo diário. E a gente tem uma linha muito importante, se eu não me engano, 126, acho que tá aqui, ó. Eu deixei pronto aqui as marcações, para a gente falar um pouquinho melhor sobre isso. Que é o mesmo ponto da semana passada, tá? 126,697. Aqui, bem verdade, ele quase tocou na quinta-feira. Eu fiquei bem chateada. Eu falei para vocês, ele não tocou no meu ponto do índice futuro por 15 pontos e subiu reto 1.000 e poucos pontos, né? Mas beleza, a gente tem que estar dentro do operacional, né? Não podia sair comprando por aí sem qualquer outro tipo de argumento, até porque ele tinha um argumento, mas eu queria que ele tocasse essa região justamente porque aqui é um ponto muito forte que eu tenho do semanal, tá? Ainda não tocou, tá muito próximo. Isso acontece às vezes dele não tocar, justamente porque a região pode ser muito forte, ele só vai servir como um imã, sabe, de repulsa. Ele vai chegar muito perto e já vai destrinchar do outro lado. Mas vamos manter as nossas esperanças aqui, tá bom? Aqui era um ponto que a gente tinha marcado, eu vou continuar deixando ele marcado de um order block de 60 minutos, que já estava há muito tempo, né? Bem verdade, na semana passada, essa região aqui, ó, deixa eu tirar isso aqui. A gente tocou já os 50% desse order block. 50% já é uma tomada de posição super plausível para quem acredita, né, que aqui já é o ponto de parada final, que vai ter o rally de final de ano, parará, parará, o mercado é tudo de bom e tudo mais. Porque a pessoa que tomou posição aqui no toque do Ibovespa, nessa região, o stop dela tem que estar aqui. E o alvo dela, meus caros, é um alvo muito bom, porque é tentar voltar para o topo. Em verdade, eu não colocaria o topo, eu colocaria a defesa do médio do vendedor, que seria bem aqui, ó, 134,429, tá? Quem toma essa posição tem um caminho bom aí para poder seguir, caso não seja estopado. Se a gente for olhar, inclusive, o MACD, o que a gente tem aqui, ó? Eu tenho fundo aqui, certo? Topo aqui. Esse topo tá mais alto? Não lembro. Tá mais baixo. Tá. Que foi da divergência de baixo da venda, né? Então, fundo aqui, topo aqui, topo aqui. Agora, o que eu posso estar formando? Um topo mais alto no preço e um topo mais alto no indicador, o que indica uma convergência do movimento. Se eu tenho fundos mais altos no indicador e no preço, então quer dizer que o rompimento deste candle desenharia um fundo aqui no semanal e aí traria o preço de volta para cá, tá? Essa é a ideia. Se vai acontecer ou não, são outros 500. Como que eu posso tentar melhorar um tipo de entrada aqui para tentar pegar esse movimento semanal? É aí que a gente fala que a gente trabalha com 3 tempos gráficos. Então, para isso, eu vou reduzir 2 vezes o meu tempo gráfico para tentar entender um pouco mais o movimento. Vamos primeiro aqui pelo diário. Pelo diário foi um movimento lindo, maravilhoso, que a gente viu aqui, quebrando topos e fundos descendentes, dando a continuidade na venda até chegar numa região que a gente chama de região de desconto. É uma região favorável ainda. O que o diário pode me ajudar
no trade que eu não entrei. Ariane, eu não entrei. E de fato, eu não entrei, estou esperando. Eu gostaria muito de ver o diário abaixo de 30 no RSI, porque isso significa que quando eu tenho o diário do RSI, do ativo abaixo de 30, pode significar um fundo do tempo gráfico maior. Então, quando eu ver o diário abaixo de 30, pode ser o fundo do semanal. Então, por isso me traz ainda um pouco mais de fé, que aí eu vou trabalhar com fé, de que eu ainda preciso do toque dessa região. Quiçá, como ele ainda está bem longe, olha, ainda está em 36, não, ainda falta mais um pouquinho. Seria interessante a gente ver a manipulação nessa região, tá? Mas isso aí é algo que poderia até acontecer nos próximos dias, não sei se nessa semana ou talvez na próxima, tá bom? Descendo o tempo gráfico um pouquinho, agora vamos para o terceiro tempo gráfico, né? Que seria os 60 minutos. Olhando para uns 60 minutos, o movimento foi maravilhoso na compra, que eu fiquei de fora. Triste, mas fiquei. A gente tinha aqui, ó, mesma coisa no MACD, ó. Fundos mais baixos no preço, fundos mais altos no indicador. Esse topo aqui, muito maior do que esse, indicando que ele poderia ser testado ou, quiçá, rompido. E foi isso que aconteceu quando o trade foi ativado no rompimento deste candle aqui, o stop aqui e o alvo aqui. Pagou 3 vezes, quase pagou 4 vezes esse risco, tá? Foi bem bonito esse trade, bem bonito. O que a gente tinha comentado também na semana passada que isso aqui era, tá? A gente estava falando que isso aqui é o key level dos 60 minutos, que level dos 240 minutos e do 15 minutos também. E que para que ele fosse rompido, ele precisaria manipular a mínima. Em verdade, foi isso que aconteceu na quinta-feira. Veja só. Num tempo gráfico de 5 minutos, ó, aqui é a minha mínima. Vou pintar ela de rosa. Se a gente for olhar nos 5 minutos, olha o que o preço fez. E é muito delicado, né? No índice futuro aconteceu também. Mas eu gosto de olhar muito mais no Ibovespa, porque o Ibovespa não faz sacanagem, né? Então, fechou abaixo, fechou acima. Aqui foi justamente o ponto de entrada para uns 5 minutos. Quem pegou o trade pelos 5 minutos, nossa, risco retorno pagou aí quase 10, se não me engano. Vamos ver lá no índice depois. Então, agora, o que aconteceu na sexta-feira? Ele rompeu também esses topos aqui. Rompeu, ó. E fechou acima, fechou abaixo. O que pode significar? Se eu manipulo embaixo, eu quero romper o topo. Pá, alvo completado. Se eu manipulo em cima, eu quero romper o fundo. Pá, agora falta isso aqui acontecer. Mas eu acredito que qualquer repique do índice aqui, eu estou esperando ainda para poder fazer uma venda, para tentar chegar nessas regiões, tá? Então, nada contra com quem está já comprado, mas aí isso ficaria justamente o que eu queria no movimento do início do vídeo que eu falei para vocês, que é o quê? Eu gostaria muito que o semanal perdesse essa mínima para dar a nossa compra nessa região aqui, nessa região, e aí depois, e aqui, de verdade, gente, todo rompimento de semanal, já vem aquela galera toda vendendo fundo, achando que, ó, agora vai a zero, e aí é que pega o tiro para pular, tá? Da mesma forma, a gente vai pegar a liquidez de quem, quando tocar aqui na mínima da semana passada, o pessoal vai estar comprando só porque acredita que é um suporte e também captura a liquidez dessa galera. E aí daria a nossa compra aqui, né? O IFR ficaria abaixo de 30 no diário. E aí, finalmente, criaríamos asas para poder voar novamente. Seria muito lindo. Será que Deus e mercado vão escutar? Vamos ver, vamos ver. Só sei que quando isso aqui acontecer, a gente tem que estar muito atento também às ações que a gente gostaria de trabalhar. Tem bons fundamentos que estão em região de desconto, de prêmio, quando a gente desenha na região de desconto e prêmio, os ativos que estão na região de desconto, para a gente ficar de olho, porque quando der uma compra no Ibovespa, uma compra que vai ser aquela compra que vai tentar voltar para o topo, a gente quer estar comprado na maioria dos ativos bons para ir junto à nossa carteira, tá? Se por um acaso essa região aqui for perdida, a gente tem 2 cenários que a gente trabalharia, né? O primeiro seria a manipulação, e aí a gente olharia para uns 60 minutos, né, para poder olhar e capturar essa manipulação. Aqui seria, e aí, por um acaso, se esse candle dos 60 minutos fechar dentro, deixar o order block, rompesse aqui, o meu stop estaria aqui, pegando o mesmo alvo, tá? Caso nem aconteça a manipulação, caso a manipulação seja estopada, aí eu poderia esperar o preço já de volta para essas regiões aqui, entre 123.930 até 123.022. E aqui, diferentemente daqui, aqui eu faria a entrada de risco, porque é a extremidade dessa pernada de referência, é onde tem a maior liquidez
acumulada é onde o player vai tentar defender muito forte, tá? Então, se esse player, se eu for estopada, é porque eu fui estopada com o player, tá tudo bem. É isso que a gente quer. Porque stop sempre vai acontecer, né? Mas a gente quer estar sendo estopado com os grandes e não com os pequenininhos. Beleza? Olhando aqui para um cenário de 15 minutos, pelo Ibovespa, o que a gente poderia pensar, tá? Aqui, essa linha rosa, onde eu coloquei, que foi justamente onde aconteceu a manipulação, é a defesa do médio do player comprador, tá? Então, pode ser que ele vá atuar aqui. Não gostaria que ele atuasse, mas acredito que ele possa atuar para pegar, pelo menos, às vezes, um day trade, se tiver o gatilho conforme a nossa entrada, tá? O nosso operacional. Mas eu torceria para que ele não consiga se defender, e aí ele estopa aqui para poder dar a nossa compra de médio prazo, tá? Vamos ver se isso vai acontecer. Em verdade, a gente olhando aqui os 15 minutos, que aconteceu a manipulação aqui, o preço agora quer chegar para essa região, né? Só que para isso ele vai ter alguns obstáculos. O primeiro obstáculo do preço, aqui a gente sabe que tem muita liquidez, ele chegando até aqui, eu pegaria esse POI do Fair Value Gap, que estaria aqui em torno de 127,277. Vou fazer o seguinte, o Ibovespa, como eu analisei até os 15 minutos, vou fazer o seguinte, vou deixar essa região aqui pintada, para vocês terem como direcionamento, tá? Eu vou já tirar isso daqui, e vou deixar o meu order block já filtrado para o ponto que eu quero. Já vou trazer ele para cá, já vou trazer isso aqui, beleza, pronto, tá? Então agora o meu order block vigente é esse aqui e o meu 50% vigente seria esse ponto aqui, ó. Vou deixar de verde. Lembrar que é ponto de atenção para compra, tá? Vou deixar meu alarme aqui também. Então, caso ele perca essa região aqui e perca a defesa do médio, ele poderia manipular as mínimas do dia, chegando aqui ou às vezes aqui, tá? Seria muito mais prudente se ele chegasse já no azul para tocar e aí a gente compra quando ele tocar ali, tá certo? Mostrando no índice futuro vai ficar muito mais claro para vocês, porque a gente vai poder desenhar aqui um pouquinho melhor, tá? Porque vocês vão ver a região exatamente de trabalhar. Deixa eu ver se meu order block está bonitinho, correto aqui. Opa, vem cá. Ele já deve estar filtrado pelo 15 ou pelo 5. Aqui, pelo 15 minutos. Tá bom aqui. Agora deixa eu descer os meus tempos gráficos. Tá, 15 minutos. A gente conseguiu ver também que ele fez justamente a nossa manipulação dessa região aqui. A gente tinha até traçado essa linha de tendência de baixa aqui, que de fato capturou a liquidez finalmente, ó, veja só como ele fechou acima, fechou abaixo, pau na venda aqui, e agora a intenção do preço é justamente descer um pouco mais. Pontos que eu poderia trabalhar no day trade, porque são alvos curtos e rápidos, tá? Para a compra, sabendo que no 15 minutos eu consegui romper e fechar acima, a minha perna válida do 15 minutos agora é essa daqui, certo? Região de 79% é o melhor ponto para que eu possa comprar. Isso aqui já foi o trade de sexta, já não rola mais. Esse ponto aqui não me interessa mais também, porque eu gostaria que ele perdesse agora essa região, e caísse direto nos nossos pós abaixo. Que aqui o primeiro pó é entre 128,240 a 128,165, né? Em seguida, 128,045 até 127,995. Deixa eu marcar aqui a defesa do médio do player, também no índice futuro. Ó, esse ponto aqui, ó, porque que ele é muito importante. Se perder aqui, ele perde a defesa desse comprador, e aí ele vem para cá para cair no nosso próximo região de compra, tá? Então, se você só tem uma bala, uma não vai dar, né? Porque aí uma você não pega nenhuma. 2 balas, né? Você não opera esse aqui, opera esse daqui. Se você pode usar 3 balas, aí aqui, aqui, aqui. Lembrando que eu tô colocando regiões para vocês aqui, mas a gente tem que avaliar como que o preço vai estar chegando no local. Ele tem que ter uma divergência, ele tem que ter um RSI abaixo de 30, justamente porque a gente está interessado em fazer uma compra. Não é simplesmente vou botar a ordem ali, fechar os olhos e torcer, tá bom?
filtrando por 5 minutos, já tá aqui, né? Aqui. E aqui que é o Fair Value Gap abaixo dessa região, tá? Que agora a gente vê que isso aqui, ó, isso aqui é um Equal Lows. Se é um Equal Lows, a gente quer que venha romper essa região para cair no próximo POI. Beleza pura? Vendas. Eu não tenho interesse em vendas nessa região, não tenho, porque agora a minha liquidez está aqui, certo? 129.440 é onde eu espero que ele vá tentar romper, se ele der a compra novamente, para poder vir para o próximo POI. E aqui seria um ponto ideal de venda. Eu fiz essa marcação, inclusive aqui, pelos 5 minutos, nosso último order block, porque captura a liquidez, cai no próximo POI, tá? Se esse POI for estopado, aqui é o primeiro ponto mais importante depois, entre 130.445 até 130.945, 950, né? Se passar desse ponto, eu deixei em branco aqui, porque a região é muito boa, mas me preocupa isso aqui, tá? Não somente isso, mas justamente esse equal highs aqui, tá? Me preocupa isso. E aí, se ele resolver capturar essa liquidez, aí ele vem só para esse POI aqui de cima, tá? Então, deixei em branco, porque isso aqui é só se você tiver gordura para poder operar. Se você não tiver, melhor ficar de fora e aí vem para o próximo POI. Não sei se isso vai acontecer na segunda, na terça ou na quarta, tá? Esse movimento todo. Porque o jeito que anda tá bem travado. E aí é o que indica aquela base lá. A gente não sabe se é uma base de redistribuição, para cair mais um pouco, ou uma base de acumulação, e aí ele vai subir com a garra toda, né? Próximo ponto, 131.845 até 131.950 e depois disso, 132.450 até 132.690. Eu vou deixar os de cima mais para cima, porque eu não acho que vai vir tão cedo. E segunda-feira estamos aqui de novo, tá? Beleza? Então, compras aqui abaixo, a gente já mencionou. E se perder essa mínima, aí a gente trabalharia com isso aqui, ó. Porque tá dando 700, tá dando 400 pontos. Vem para os 50%, e aí você poderia operar os 50% aqui, que já está um stop mais barato, né? 550 a entrada, com o stop 282, para tentar pegar até esse topo aqui. É um risco-retorno favorável. Como é que está aqui o MACD? Será que ele indica alguma coisa para nós outros? Do 15 não me indica nada, do 60 já deu o alvo do que a gente queria. O 60 mostra que esse topo aqui é forte, tá? Então, eventualmente, o que a gente esperaria? Se perder isso aqui e se continuar com uma divergência... Olha o mundo lindo que a gente poderia desejar. Continuaria com essa divergênciazinha aqui e na primeira ticada do preço, a gente compraria porque ele viria testar esse topo aqui. Então, ó, esse seria o movimento que seria ideal, ó. Pá, 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 pá. Que movimento lindo se acontecesse isso, né? E aqui ele testaria. Vamos ver se vai. De índice foi isso. Vamos agora dólar. Doletinha. Dólar eu deixei até aqui assinalado, porque isso aqui é o que leva do diário, né? Veja que aqui ele defendeu uma vez, aqui ele manipulou, ainda falta a defesa do médio do player que ele não fez, tá? Então esse ponto aqui é um ponto muito importante caso o dólar resolva voltar até ali. A gente vai ver como é que tá o DXY. Até não vi hoje ainda. Tava só fazendo configuração com vocês. Se eu for ver aqui os 60 minutos, o que a gente tem, tá? A gente tem que foi feito o choque aqui, primeiro boss, trazendo 60 minutos 100% vendedor. Daí ele voltou até aqui, ó. Ele voltou até aqui, construiu essa estrutura e rompeu para cima. Agora a gente tem que os 60 minutos ele tá para os dois lados. O que significa que, se ele estiver próximo de um suporte, a gente compra. Próximo de um topo, a gente vende. Não fico muito confortável nas vendas. Vamos ver como é que tá o DXY, mas por enquanto não. Por que não? Porque o diário ainda me mostra, pelo MACD, olha só. O diário me mostra que eu tenho fundo aqui embaixo. Fundo mais alto, fundo mais alto. Eu tenho convergência aqui. Eu tenho um topo muito forte aqui, mais forte do que qualquer outro. Convergência aqui, topos mais altos, convergência aqui, topos mais altos, que significa que o movimento está em continuidade. Se está em continuidade, eu espero que o preço ainda venha testar essa região. Por isso que vendas eu fico confortável, eu prefiro que caia para eu poder comprar. Mas é lógico que a gente não vai comprar em todo e qualquer lugar, certo? Capite? O que o preço está fazendo? Se ele conseguir romper essa região aqui e fechar acima, aí eu trago o meu key level dos 60 minutos para cá. Por enquanto ele está aqui, tá bom?
Se ele está aqui ainda, pelos 60 minutos, onde que é caro, onde que é barato? Bom, pelos 60 minutos, somente abaixo de 50% que eu poderia estar pensando em comprar. Acima, eu não posso comprar. Posso não vender, mas comprar de jeito nenhum, tá? Lindo, maravilhoso movimento seria o quê? Se ele conseguisse voltar para essa região aqui, voltar para essa região aqui, para poder dar a nossa compra. Vamos filtrar pelos 15 minutos? Trago para cá. Vamos filtrar pelos 5? Sempre é assim, viu, gente? Tentando diminuir ao máximo o nosso order block, né? Para que a gente tenha um payoff bom, tá? Esse aqui eu vou ter que marcá-lo. Meu ponto de atenção aqui é só isso aqui, ó. Só esse ponto de atenção que a gente tem que ter, tá? Essa liquidez aqui. Muito cuidado. Por isso a importância do gerenciamento, tá? Pode ser que se ele conseguir ultrapassar aqui e ele ficar mastigando aqui muito tempo, ele vai cair para dar uma compra justamente nessa região de 5683, que seria a defesa do médio do player do diário, tá? Do diário. Vamos voltar aqui para os 15 minutos para entender um pouco mais o que está acontecendo. Pelos 15 minutos, eu não tive o rompimento deste retângulo. Vocês viram, né? Tanto o índice quanto o dólar trabalhando no mesmo retângulo, que a gente não sabe se é distribuição ou de acumulação, né? Como a gente tem aqui, ó, o ponto importante. A gente fez a manipulação. Olha isso, ó. Fechou acima, fechou abaixo. O que ele quer? O preço. Ele quer chegar na extremidade inferior. Então, muito cuidado com todo e qualquer compra. Se tiver o gatilho, a gente toma, sabendo que tem stop. Se não tiver o gatilho, não é porque eu tô na região que eu vou estar operando, né? O trading, ele tem que ter evento e localização, certo? Localização são essas. Eventos são os gatilhos que a gente tanto menciona do RSI e do MACD dentro do nosso modelo que a gente trabalha aqui. Então, é isso que a gente tem aqui do Doleta. Região de venda. Eu quero muito vender, Ariane, por favor. Então, vamos filtrar nossas regiões entre 5864 e 5875, tá? Se tiver grande, a gente sempre vai pegar os 50% do ponto, beleza? Então seria a entrada em 5870, mais ou menos, com 6 pontos de stop. Caso contrário, caso o preço ultrapasse aqui seria um ponto bacana de venda entre 5,889 mais ou menos e 5,900, né? Lembrando que se passar aqui, aí ele vem testar novamente a abertura dessa semana aqui, que seria a região dos R$6, né? A gente sabe que R$6 tem um número psicológico, tem uma galera que vai ficar muito descontente no governo, tem muita coisa aí acontecendo, tá? Isso aqui eu já vou tirar porque foi um trade de sexta-feira, e aí eu deixo só essas regiões abaixo aqui de 5,765 a 5,754 e 5,742,50 até 5,734, tá? Se achar que o stop tá grande, pega os 50%. Lembrando que aqui é o ponto mais forte, 5,683, tá? É isso que temos do Doleta. Vamos agora para o TradingView e vamos falar primeiro do DXY, para a gente ver o que o Doleta está fazendo. Tá. Falando antes do euro-dólar, a gente chegou num ponto que a gente tinha essa região aqui muito forte, né? E já começou a recuar o preço. Isso pode acontecer, que aí a gente vai ter que esperar um repique de diário, para que possa continuar vendendo euro-dólar. Aqui eu não posso vender de jeito nenhum. Posso não comprar, mas vender eu não vou vender de jeito nenhum. Gostaria que ele tocasse ou pelo menos fizesse um sweep nessa linha que a gente marcou aqui de 1,0755, né? Que se a gente for ver, essa linha é o quê? É onde vai capturar, ó, aqui a gente, é um pouquinho mais assim. Aqui a gente teve a referência, a manipulação e aqui seria a defesa do médio player. Se o player tá muito forte aqui nesse semanal para defender a posição dele, que fez esse movimento aqui, então realmente a região já foi sentida aqui, tá? Só que não teve gatilho, pelo menos de compra no diário. Deixa eu ver se a gente teve gatilho de compra em 4 horas. Você teve um aqui que foi estopado, divergência dupla, né? Desse fundo para esse fundo e desse fundo para esse fundo. Só que tá bem xoxo ainda, né? Vamos ver se eu descendo para 1 hora eu consigo enxergar alguma coisa diferente. Não, que leva do 1 hora continua aqui, ó. 1,05, nem fez rompimento de que leva. Eu não posso considerar nem isso aqui uma entrada de confirmação ainda, tá? Não posso. Para eu entrar numa entrada de confirmação, eu tenho que ter pelo menos um rompimento de um topo. Aí, por exemplo, se o movimento do preço vier aqui, tá? Rompeu esses topos aqui. Aí, quando ele voltar nessa região, aqui mais ou menos, poderia dar uma compra para que eu pudesse ir junto com o preço.
preço e pegar um repique até o diário, que seria lá em cima, aqui e depois aqui, tá? Esse topo aqui é muito forte, o que significa que quando me der o gatilho de entrada aqui, a possibilidade desse topo aqui ser testado ou rompido é alta. Tá? Em contrapartida, o que a gente tem aqui no DXY, né? Finalmente ele conseguiu recuar um pouquinho, ele rompeu esse topo, ele veio testar. Isso aqui a gente já estava falando há muito tempo que ia acontecer. E agora ele se encontrou aqui na maior resistência possível dele, né? Tá? Vamos ver o que está acontecendo no tempo gráfico menor, para ver se tem algum gatilho de venda. Lembrando que é sempre bom quando a gente consegue pegar, quando tanto o DXY quanto o euro-dólar estão nas regiões opostas e no melhor momento de euro-dólar na compra e DXY na venda, ou o oposto, né? Euro-dólar na venda e DXY na compra, porque eles funcionam de uma maneira inversamente proporcionais, tá? Então aqui a gente poderia ter dois movimentos. Ou esse aqui foi o order block que ele sentiu para tentar dar o gatilho dessa venda aqui de diário, ó. Veja que a gente já tem essa divergência sendo formada. A gente tem o RSI aqui num ponto bacana. A perda desse diário aqui poderia significar o recuo até essa região mais ou menos de 103,723, tá? Ainda não teve a perda de nada. Vamos descer um pouquinho mais o tempo gráfico, ver o que ele traz pra gente. Mesma coisa, a gente consegue ver aqui que ele tá trabalhando na lateralização. Em verdade, para que ele dê o movimento perfeito, ele precisa perder o key level do 4 horas que tá aqui sendo formado, né? Então o preço deveria fazer isso aqui, ó. Certo. Aqui, volta aqui para dar a venda, para trazer para cá, tá? Esse seria o mais plausível para a gente, tá? Caso contrário, o outro movimento que ele poderia fazer seria isso aqui, ó. Rompe aqui, aí rompe todos os topos, aí aqui ele tenta fazer esse movimento aqui, tá? Isso aqui poderia ser plausível também. Beleza? Agora vamos falar do Bitcoin. Cara, eu consegui ontem, graças a Deus, né? Eu vi o movimento aqui acontecendo, que foi justamente na defesa do médio do player para pegar essa região aqui. Foi bem bacana o trade, que mostra um pouco mais. E a gente pegou uma venda aqui, né? Que eu até postei lá no nosso canal do Telegram, postei lá no meu Instagram. Se você não faz parte do nosso Telegram, acesse o link aqui embaixo do nosso Telegram. E se você tem interesse em conhecer muito mais o nosso operacional, entender melhor o mercado, ter realmente uma assertividade melhor e um payoff, viver de mercado mesmo, entra para nossa lista da mentoria, que vai ser muito bacana ter vocês. Quem fez parte da mentoria, fala que foi um dos melhores cursos, não é fazendo jabá não, mas se fosse vocês, aproveitar. Vamos aqui para 1 hora, para a gente falar um pouquinho melhor, tá? O que ele pode estar tentando fazer agora aqui? Eu não sei como é que vai acontecer até amanhã, né? Isso aqui ele está fazendo uma lateralização, isso pode ter sido um rally, base, manipulação no key level para tentar voltar aqui para o topo, tá? Vamos ver se aqui vai acontecer ou não. E, em verdade, o RSI do 1 hora já está bem favorável. Então, num tempo gráfico menor, pode ser que está fazendo, inclusive, essa manipulação. Ó. Fechou abaixo, fechou acima. Olha a divergência aqui. Lindinho trade. Lindinho trade. Só não sei se pagaria. Será que paga aqui? Stop tem que estar aqui. Da divergência foi acionada aqui. Opa. Aqui. E o alvo dessa operação é da 2 para 1, assim, cravadinho, né? Cravadinho. Eu não tenho indícios que ele vai testar aqui pelo MACD, eu só tenho indícios que ele vai testar isso aqui. Aí fica ruim demais para nós, né? Mas se ele for seguir o caminho do 1 hora, e esse 1 hora está fazendo a manipulação deste que level, seria justamente para ele romper esse topo. Aí fica mais favorável, né? E agora o que a gente tem aqui? Se olhar desse lado esquerdo, a gente já tem equal highs. Equal highs é o que para nós? Money. Show me the money. Então é isso que a gente tem. E aí ele capturando essa liquidez aqui desse equal highs, olha como esse topo aqui tem mais comprador interessado que aqui. Esse topo já mostrava que ele ia ser testado neste ponto aqui, ó. Você vê como a operação foi bacana. Eu esperei o recuo para tomar aqui, para vir aqui. Mas enfim. Então agora, se realmente romper esse candlezinho anterior de 1 hora, ele de fato ativa essa manipulação, né? E aquele trade lá dos 5 minutos, ele teria potencial para tentar chegar até essa região do 91.802, né? Vamos ver se ele vai ter forças ou não. Eu quero, na verdade, que ele rompa isso aqui e ele chega até esse último order block aqui para ver se a gente conseguiria capturar alguma movimentação. Lembrando que pelo 4 horas, nós já tínhamos essa divergência aqui acionada, né?
Lembra? E agora, o que que eu vejo? Esse fundo aqui está muito forte. Então, qualquer venda que me der aqui na região, ele tem uma probabilidade alta de trazer para esse fundo aqui. Vamos ver. Se eu for para o diário, como é que tá o diário? Forte. O diário eu não tenho venda nenhuma, tá? Esse trade de tentativa de venda aqui seria um trade antecipado para o 4 horas, tentando antecipar isso aqui, ó. Tentando antecipar essa divergência do semanal. Só que, aqui eu tô caçando topo. Você tem bala suficiente para isso? Se não, é muito mais fácil você esperar justamente o recuo de qualquer tempo gráfico, seja para cá, ou seja para cá. Essa região agora aqui seria muito interessante de manipular. Vou até botar o ar. Justamente porque nós gostaríamos que recuasse para a gente poder comprar num tempo gráfico menor, né? Se eu for olhar somente a partir do semanal, a partir do semanal, eu só posso comprar aqui próximo dessa região de 67 ou essa região aqui de 58. E aí teria uma cautela maior, porque pode ser que seja esse movimento aqui seja manipulação de toda essa base para poder voltar. Seria lindo. Minhas ordens ainda estão ali, viu? De 44, 40 mil. Um dia vai. Se não for, também tudo bem. A gente tem carteira até $1 milhão, tá bom? É isso que a gente tem. Agora, o US 500 aqui, o que ele fez? No 4 horas, ele de fato perdeu isso aqui, não manipulou, não chegou a dar nenhum trade aqui nessa região. Ele veio aqui para esse ponto também aqui. Se eu for olhar numa hora, será que ele até acionou alguma coisa? Deixa eu ver. Não, quando ele chegou aqui, ele já estava com divergência não, MACD muito forte, mostrando que não estava desacelerando o preço. Agora, onde que ele chegou a bater aqui? Perdeu essa liquidez aqui e agora ele parou nesse order block. Aqui. Foi onde ele tocou. E esse movimento aqui, que tem uma leve divergência, pode trazer o preço de volta para 5.920, tá? Se ele não conseguir, de fato, trazer para essas regiões e cair reto da forma que ele subiu reto aqui, então a gente esperaria a perda disso aqui para capturar o movimento do preço para esses pontos aqui, tá? Entre 5.700 e 5.728. Mas eu acho que Make America Great Again. Se eu for botar aqui pelo 4 horas, não mostra nada. Mostra que esse topo aqui, essa região aqui é muito forte, beleza? Mas só isso. Aqui o IRSI ele já está bem sobrevendido, mostrando que pode ser um fundo de um diário para trazer o preço de volta. O que seria a natural, tá? Acontecer? Seria ele testar esse ponto agora aqui que virou choque, né? Porque o preço faria isso aqui, ó. Esse seria o movimento natural, plausível. E aqui ele daria essa venda para tentar voltar para essa região. Quando ele voltar nessa região, a gente buscaria uma compra para voltar para cá, tá? Esse seria o natural do preço, da movimentação do preço, né? Se eu for olhar isso aqui como esperando um repique para poder vender, sabendo que ele tem regiões mais abaixo, aí a gente poderia trabalhar com este ponto aqui, ó. Esse ponto aqui. Entre 5.967 até 5.985, tá? Diante disso tudo, Ariane, você prefere vender ou comprar? Cara, esse cenário aqui, olhando pelo diário, é esperar o recuo para poder comprar, sabendo que esse topo poderia ser testado ou rompido novamente. A questão é, já toquei. Toquei cravado, hein? Cravadinho o nosso order block aqui. Então ele já veio para a região de desconto, infelizmente. Caso ele perca aqui, aí a gente vai esperar o movimento para vir para cá, tá? Mas se não, pode ser que aqui foi o ponto de parada do preço para ele voltar a fazer isso aqui, tá bom? Então é sempre melhor esperar o recuo para a gente poder comprar US 500, pelo menos a favor do diário. Semanal, como ele continua nessa divergência, ele até acionou essa divergência aqui, que foi estopada neste movimento. Deixa eu ver uma coisa aqui. Pode ser, viu? Mas eu não gostaria que tivesse formado assim. Eu tô pensando que pode ser que tudo isso aqui foi a manipulação dessa região, desse topo anterior aqui. Mas não tem nem risco de retorno favorável para nada. Seria bacana se, por acaso, isso aqui ativar, né? O candle do diário fechar abaixo. Já fechou. Isso. Esse candle perder, se segunda-feira, né?
perder esse candle do diário, a gente espera o movimento recuar até essa região para tentar pegar uma defesa do médio play no tempo gráfico menor, pensando esse aqui como alvo, 5.700 como alvo, tá? Vamos estudar, vamos ver como é que vai ser na segunda-feira aí o movimento do preço. Então aqui, só recapitulando, estamos na região de compra. Ele acionou a compra tanto pela divergência de 1 hora, quanto pela RSI de 1 hora, quanto pelo top da nossa localização. Tá em cima aqui, né? A compra foi realizada aqui em 5.872. O stop tem que estar aqui para o primeiro alvo para cá, segundo alvo essa região aqui, tá? E vendas a gente fica mais bisoiando enquanto não ativa o diário para manipulação. É isso, gente. Grande beijo para vocês. Lembrando que se você quer participar da nossa mentoria, acessa a lista da mentoria, que em 2025, janeiro, a gente vai estar iniciando aí pontapé com o pé direito. Grande beijo para vocês. Até mais.